Pessoal, hoje a gente vai lá corrigir as questões que a gente deixou para fazer aí. Vamos lá para a gente conseguir resolver essas questões aí. Revisão, né? Dos conteúdos que a gente teve no último mês. Vamos lá. UFMG, se A é igual a 10 a menos 3, o valor dessa expressão em função de A é igual a. Primeiro passo, a gente vai transformar todos esses números dessa função, dessa expressão aqui, em base 10. Na verdade, a gente vai botar tudo como a gente andou com casas para a esquerda, a gente vai ter expoentes negativos. Então, 0,1 é 10 a menos 2, 0,01 é 10 a menos 3, 0,001 10 a menos 4, 100 é igual a 10 ao quadrado, então substituindo a expressão fica 10 menos 2 vezes 10 a menos 3 vezes 10 a menos 1 sobre 10 a 2 vezes 10 a menos 4. Utilizando regra de potência de mesma base. Na multiplicação, o que acontece? A gente repete a base, soma os expoentes. No caso de expoentes negativos, vai dar um resultado negativo. 10 a menos 2 menos 3 menos 1, menos 6. 10 elevado a menos 6 no numerador. No denominador vai ficar 10 vezes 10 elevado a 2 menos 4. Então, vai ficar 10 a menos 2. Aqui, novamente, eu tenho outra potência de mesma base, né? Que é a operação de potência de mesma base da divisão, que eu repito a base e subtraio os expoentes. Então, eu vou ficar com 10 elevado a menos 6 menos menos 2. Menos com menos mais vai ficar 10 elevado a 4. Como a relação de A é igual a menos 3, então eu sei que se eu dividir, se eu botar A dividido por 10, eu vou conseguir chegar a 10 a menos 4, né? Então, a minha expressão, a minha equação aí, que a minha resolução vai dar essa relação, é A sobre 10, que aí eu posso fazer 10 a menos 3 sobre 10, repito a base, subtrai expoente, menos 3 menos 1, menos 4, que vai conseguir chegar ao resultado dessa equaçãozinha aqui. Então, a gente tem que a alternativa correta é letra D, 10 sobre 10 dividido, A dividido por 10. Vamos para a próxima. Número 2. Quando multiplicamos um número n, inteiro n, estritamente positivo, por 0,02 a menos 2, elevado a menos 2, nesse número fica. Primeiro a gente vai fazer o quê? A gente vai montar a continha, ó, n vezes 0,02 elevado a menos 2. Transformando 0,02 em fração, a gente consegue escrever que é igual que fosse 2 dividido por 100. Nessa fração aqui eu consigo simplificar por 2, né? Simplifico 2 por 2, simplifico o 100 por 2, dá 50. Então eu vou ficar com n vezes 1 sobre 50 elevado a menos 2. Lembrando que quando a gente tem expoente negativo, se eu inverter a fração, eu consigo transformar esse expoente em positivo. Então, para transformar esse expoente negativo, eu vou ficar com n vezes 50 sobre 1 elevado a 2. Eu inverti isso aqui, ó. O 1, que era o numerador, foi para baixo, virou denominador, e o 50, que era o denominador, veio para cima, virou numerador. Elevando essa fração aqui ao quadrado, eu vou ter o valor de 2.500. Então, n vezes 2.500. Na resposta, então, quando a gente multiplica qualquer número n por 0,02 elevado a menos 2, é como se eu estivesse multiplicando esse número n por 2.500. No caso aí, alternativa letra D. Vamos lá. Número 3, o valor de 2 elevado ao cubo vezes 3 elevado à quarta vezes 2 elevado à quinta vezes 3 elevado ao quadrado. É igual a... Aí, pessoal, parece que a gente vai ter que resolver as potências, mas a gente não precisa resolver. Porque o que acontece? No primeiro termo, eu tenho a base o quê? 2 vezes 3.
No segundo termo, eu também tenho a base 2 vezes 3 e tem uma multiplicação. Então, eu posso usar o quê? O conceito de multiplicação de potência de mesma base. Nesse caso, a base sendo 2 vezes 3. Se o 2 no primeiro termo está elevado ao cubo e no segundo termo está elevado à quinta, eu tenho que nessa regra de potência de mesma base, da multiplicação, eu posso repetir a base e somar os expoentes. Então, 3 mais 5 vai dar 2 elevado a 8, vezes o 3 no primeiro termo ele está elevado a 4, e no segundo ele está elevado ao quadrado. Então, 4 mais 2, 6. Então, vai dar 3 elevado a 6. Então, a nossa solução vai ser 2 elevado a 8 vezes 3 elevado a 6, que é a alternativa B. Lembrando que nesse caso aí a gente usou a base, os dois algarismos como base da nossa propriedade, né? 2 vezes 3, como eu tenho nos dois termos, eu posso usá-lo como base dessa propriedade de potência de multiplicação de potência de mesma base. Vamos para a próxima. Unipar PR. O valor de B na expressão abaixo é igual a expressão é B elevado a 9 vezes 3 elevado a 9 vezes 5 elevado a 9 sobre 30 elevado a 10. Se eu tenho que os três termos, igual eu botei aqui ao lado, os três termos elevado a 9 na multiplicação, eu posso reescrever como a multiplicação desses três termos elevado a 9. A multiplicação desses três termos, 2 vezes 3, 6, 6 vezes 5, 30. Então, eu vou ficar com 30 elevado a 9 sobre 30 elevado a 10. Eu tenho aqui potências de mesma base na divisão, que é o quê? Repito a base e subtraio os expoentes. Repetiu 30, 9 menos 10 menos 1. Só que nesse caso a gente tem que lembrar de outra propriedade, de expoente negativo. Quando o expoente é negativo, o que eu tenho que fazer para transformar em positivo? Inverter a nossa fração, ou no caso, o nosso número. Se o 30 não tem ninguém embaixo dele, é como se ele tivesse 1. Então, 30 elevado a menos 1 é igual a 1 sobre 30. Achando aí a alternativa letra E como resposta. Estamos utilizando propriedades da potência de mesma base na multiplicação e divisão. Vamos para a próxima. Número 5, o EP. Se dá os dados x ao quadrado é igual a 88 elevado a 6, y ao cubo é igual a 88 elevado a 7 e z ao quadrado é igual a 88 elevado a 8, então o valor de x, y, z elevado a 12 é igual a... Aí, gente, olha só, a gente vai usar um pouco da propriedade inversa ao que a gente usou na questão anterior. Nessa questão, olha só, ele me deu que x, y, z elevado a 12 é o que ele quer saber. Só que se eu tenho esse resultado aqui, essa escrita aqui, eu posso notar de outro jeito. Eu posso separar cada letrinha dessa daqui com o expoente 12. Então, eu fico com x elevado a 12 vezes y elevado a 12 vezes z elevado a 12, correto? Que aqui, como está todo mundo junto, é uma multiplicação. E aqui eu posso desmembrar de outra maneira. Eu posso lembrar que potência de potência, eu vou fazer o quê? Eu vou repetir a base e multiplicar os expoentes. Então, como que eu posso abrir esse x elevado a 12 aqui? Eu posso abrir em x ao quadrado elevado a 6. O y elevado a 12 eu posso abrir em y ao cubo elevado a 4. E o z eu posso abrir como z a quarta elevado ao cubo, para a gente conseguir ter valores referentes aos dados que a gente tem, porque a gente tem x ao quadrado, tem y ao cubo, tem z à quarta. Então, eu fiz de tal forma que dentro do parêntese a gente fizesse potência de potências com potências que a gente já conhece resultado. Então, depois que eu cheguei nesse passo aqui, eu vou ter o trabalho de apenas substituir os valores que foi me dado na questão.
Olha lá, ó, x ao quadrado vale quanto? X ao quadrado vale 88 elevado a 6. Então, eu tenho 88 elevado a 6 elevado a 6 de novo. O y ao cubo vale 88 elevado a 7. Então, 88 elevado a 7 elevado a 4. E o z à quarta, eu tenho 88 elevado a 8 elevado ao terço. Aí aqui eu vou reagrupar essas potências de potência. Potência de mesma base, eu vou fazer o quê? Vou repetir a base e multiplicar os expoentes. Então, vamos lá. 88 é a base, eu repeti. 6 vezes 6, 36. 88 aqui também é a base, eu vou repetir. 7 vezes 4, 7, 7, 14. 14, 14, 28. Elevado a 28. 8 vezes 3, 24. Então, 88 elevado a 24. Nesse caso aqui, olha, eu tenho uma multiplicação de potências de mesma base. Então, eu vou fazer o quê? Na multiplicação de potências de mesma base, repito a base, somo os expoentes. A base é 88, né? Aí, vamos lá, ó. 36 com 24, 4 e 6, 10, 40, 50, 60, 70, 80, 88. Então, eu tenho que a potência é 88 elevado a 88. Nesse caso aí, alternativa E, eu apenas fiz manipulações de potências, escrevendo a mesma coisa de formas diferentes, porque ele me deu os dados todos unidos, eu fui desmembrando cada dado em relação a cada incógnita e fui usando a propriedade de potência para que dentro desse mesmo expoente que eu tenho, eu conseguisse ter alguma coisa para substituir com os dados que ele estava me dando. Então, assim, apenas aplicação de fórmula, não tem muita dor de cabeça, não. Galera, por hoje é isso aí. Espero vocês aí para a gente retirar as dúvidas. Grande abraço aí, fiquem com Deus, espero que estejam todos bem. Grande abraço.